Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, já falamos de Série A, já falamos de Série B, já falamos de Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos finalizar o nosso boletim do Campeonato Nacional agora falando da Série D. Vamos recapitular, claro, nós estamos nas semifinais, terminaram as semifinais e os 4 semifinalistas já garantiram o acesso à Série C do ano que vem. Quais são eles? São Bernardo, aqui do ABC da Grande São Paulo, América de Natal, Amazonas e o Pouso Alegre de Minas Gerais. Eles já garantiram o acesso. A briga agora está para ver quem estava, né? Para ver quem eram os finalistas. Nos jogos de ida, os mandantes venceram. O Pouso Alegre fez 1-0 em cima do Amazonas semana passada e o América fez 2-0 lá em Natal em cima do São Bernardo. Pois bem, o Amazonas tinha a melhor campanha de toda a competição e o São Bernardo a segunda melhor campanha. Eles tinham a vantagem de jogar por 2 empates, né, 2 resultados iguais, e a vantagem de jogar segunda em casa. Pois bem, os mandantes dos primeiros jogos ganharam fora de casa também. Então o Pouso Alegre e o América de Natal são os grandes finalistas e disputarão o título da Série D. Os dois times com melhores campanhas, Amazonas e São Bernardo, estão eliminados, mas já estão com acesso garantido. Na segunda-feira, a CBF vai definir as datas e horário dos locais. O que nós sabemos? O Pouso Alegre tem a melhor campanha. Ele vai decidir na cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais. Então, final de semana que vem, o jogo vai ser na Arena das Dunas, em Natal, e na outra vai ser lá no Manduzão, em Pouso Alegre. Não existe nada de jogar por 2 resultados iguais, né? A vantagem de jogar em casa. No caso, não, no caso do Pouso Alegre, o Pouso Alegre vai ter a vantagem de jogar em casa, né? Ele tem a melhor campanha. Enfim, é uma situação bem equilibrada, né? Porque todo mundo esperava as melhores campanhas, Amazonas e São Bernardo, e eles perderam as duas. O Pouso Alegre fez 1-0 em casa e fez 1-0 fora. O América fez 2-0 em casa e 1-0 fora. Então agora, segunda-feira, amanhã, e aí eu convido vocês no blog do Ademar, blog do Futebol Caipira, eu vou colocar, assim que a CBF definir as datas dos locais, eu vou colocar. O que a gente sabe é que a gente não será sábado ou domingo que vem, na Arena das Dunas, em Natal. E aí, no Manduzão, na outra semana, disputando o título. Bom, antes da gente falar os detalhes das partidas, quero convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho e a cada novo vídeo você vai sendo avisado, como já tem Série A, Série B, Série C, tem a Bzinha do Campeonato Paulista, tá tudo lá para você. Dê seu like, dê sua opinião e vamos trocar a ideia que a gente faz no meu Twitter, lá Luiz Ademar JR. Bom, gente, vamos começar com o jogo que foi no sábado. No sábado, o São Bernardo perdeu em casa, no estádio 1º de Maio, por 1-0 do América. Ele tinha perdido lá na Arena das Dunas por 2-0. O time do América de Natal, o time do Leandro Senna, estava com uma vantagem maravilhosa. Ele podia perder até por 1 gol de vantagem, podia perder por 2 que levaria para os pênaltis, mas nada disso aconteceu. O América ganhou por 1-0. O gol foi do artilheiro Wallace Pernambucano. Aliás, o Wallace Pernambucano fez o gol no primeiro tempo e no intervalo foi substituído machucado. Então, assim, não sei se é algo grave, vai ver durante a semana para ver se ele é problema para o primeiro jogo da final. Mas enfim, o São Bernardo teve a vantagem de fazer em casa, deixou o estádio livre, não tinha pagamento de ingressos, chegava lá e assistia o jogo para ter o apoio da torcida, como ele fez aí nas fases anteriores, né? E o time do Márcio Zanardi vem de campanhas fantásticas. Esse ano ele foi até as quartas de final do Campeonato Paulista, parou no mata-mata diante do São Paulo. Ele tinha sido campeão da Copa Paulista ano passado, tinha sido campeão da segunda divisão do Campeonato Paulista ano passado, enfim, vem embalado e consegue o acesso. Mas o América me pareceu nas duas partidas um pouco mais experientes, com jogadores um pouco mais rodados, acabou com o gol do Wallace Pernambucano aos 34 minutos do primeiro tempo, enervando o time do São Bernardo. Aí o América deu uma recuadinha, trouxe o São Bernardo bateu, parou na marcação forte do América, que ainda nos contra-ataques teve boas oportunidades até para ampliar. O São Bernardo jogou e perdeu com Alex Alves, Alex Reinaldo, Helder, que tomou o vermelho no finalzinho do jogo,
Bruno Azevedo e Eduardo Diniz, Juan, Rodrigo Souza, Vitinho e Guilherme Queiroz, João Carlos depois do Vinícius e Hugo Sanches depois do Felipe Diogo. O técnico é o Márcio Zanardi. O Wallace Pernambucano fez o gol e o São Bernardo se despede da competição com o acesso. O América é finalista do técnico Leandro Senna com Bruno, Everton, Edson Silva. Lembra do Edson Silva? Passagem com vários clubes de futebol brasileiro, mas no São Paulo ele foi muito bem. Jean-Pierre e Rômulo, Juninho, Aleph, depois entrou o Filipinho, o Técio, depois entrou o Luiz Maranhão, Elvinho, depois entrou o Frank. O Wallace Pernambucano, que saiu no intervalo, fez o gol no primeiro tempo, saiu machucado, entrou o Maicon Lucas. Iago, depois entrou o Rafael Carioca. Classificado, finalista e final de semana agora próximo, joga em casa o primeiro jogo da final contra o Pouso Alegre. Bela campanha do América, que olha, depois da semana que vem, quando for a final, que eu vou fazer com ficha técnica, tudo direitinho, eu vou passar toda a campanha do América, né? A primeira fase, a segunda fase, oitava, as quartas, até chegar essas semifinais, porque vale a pena a gente recapitular. O América foi crescendo ao longo da temporada e volta para a Série C. O ABC está quase voltando para a Série B. Então, quer dizer, o futebol potiguar está em alta nessa temporada de 2022, o que é muito legal, né? Você vê o futebol de potiguar crescendo. E olha, o Amazonas, que perdeu por 1-0 para o Pouso Alegre em Pouso Alegre, perdeu também agora no Carlos Samit por 1-0. Mas, apesar da eliminação, ele garantiu o acesso e o ano que vem na Série C nós teremos o Amazonas e o Manaus. Olha que legal. Assim como eu falei do futebol potiguar, né? O futebol manauara, o futebol lá do Amazonas também está numa crescente e, poxa, vai ter duas equipes na Série C, o que eu entendo também muito legal. Bom, o jogo foi o seguinte: no primeiro jogo, o Pouso Alegre foi bem melhor e venceu com um gol do Neto Paraíba. Esse segundo jogo, acho que atacou mais até o time do Amazonas, criou boas oportunidades. O time do Amazonas, que tem os dois artilheiros do campeonato, o Ítalo e o Rafael Tavares, com 11 gols. Aliás, vão terminar a competição na artilharia, né, os dois, o Ítalo e o Rafael Tavares. Mas, apesar de pressionar, o time do Pouso Alegre ficou ali fechadinho e fez um gol cedo também, assim como fez o América. Com 20 minutos do primeiro tempo, o Neto Paraíba também, num belo chute, já tinha feito no primeiro jogo, o Neto Paraíba fez 1-0. E aí enervou, criou várias oportunidades, o Luizinho teve oportunidade, o Rafael Tavares também teve, o Ítalo, e não conseguiu. No segundo tempo eles se mandaram, aí sim o Pouso Alegre ficou jogando por uma bola, marcando, e o Amazonas não conseguiu furar o bloqueio defensivo. O Amazonas perdeu com Luiz Henrique e Yuri Ferraz, depois Biel Potiguar, Alisson, Luiz Gustavo e Emiliano, Judá, depois Robertinho, Christian, depois Dedeco e Rafael Tavares, Diogo Dolém, depois Vitinho, Ítalo e Luizinho, depois Pedro Igor. O Rafael Lacerda levou o time do Amazonas à Série C, garantiu o acesso, mas não está na final. O Pouso Alegre do Paulo Roberto Santos, o técnico Paulo Roberto Santos foi vice-campeão com o São Bento aqui na Série A2, a Portuguesa foi campeã, o São Bento foi vice-campeão. Os dois subiram, vão disputar o Paulistão e ele vai ser o treinador do São Bento no Paulistão de 2023. Quem sabe depois do Paulistão com o São Bento ele volte para o Pouso Alegre para fazer a Série C. Pode ser interessantíssimo, né? Bom, Pouso Alegre foi para a final e venceu os dois jogos com Edson, Nando, depois Denner, Vitor, Turran e Foguinho, Serginho, depois Igor, Roldan, Neto Paraíba, depois Léo Gobo, Iago Dias, Ingro, depois o Igor. O Igor entrou no segundo tempo e foi expulso. Mas também já era finalzinho de jogo. Marcos Nunes e Franklin, técnico Paulo Roberto Santos. Bom, vai ter a vantagem agora de jogar o segundo jogo em casa. A CBF vai definir e o certo é que subiram o Amazonas e o São Bernardo, mas estão fora da grande decisão. A grande decisão, sei lá se de maneira inesperada, acho que a campanha das duas equipes com crescimento, Pouso Alegre vem bem desde a primeira rodada, até por isso que tem melhor campanha e vai jogar a segunda. Ele lá no grupo da Ferroviária e da Inter de Limeira, lá na primeira fase, ele foi primeiro do grupo e aí veio embalado. O América foi terceiro do seu grupo e aí foi se recuperando, foi mostrando o apoio da sua torcida e as duas equipes chegam com merecimento à grande final.
Próximo final de semana teremos América e Pouso Alegre na Arena das Dunas em Natal. E aí, daqui a 2 semanas, nós teremos no Manduzão em Pouso Alegre e América, e conheceremos o grande campeão da Série D do Campeonato Brasileiro de 2022. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!